Galera, de volta então, aula 6. Hoje nós vamos ter a ideia aqui, dar uma ideia para vocês de taxa equivalente. Primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que está comentando também os vídeos lá. Hoje mesmo eu falei com a Vânia, lá da Bahia. Pessoa muito gente boa, o pessoal vem me adicionando lá no Facebook, Matematiqueiros, várias pessoas de diversas partes do Brasil pedindo mais aulas, tirando dúvidas, elogiando as aulas. Agradeço muito, muito mesmo. O pessoal que está comentando nos vídeos, verificando algum erro que eu deixo passar às vezes e não consigo visualizar, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz com o comentário de vocês. E vamos seguir a aula aí, né? Então, aula 6, taxa equivalente. Bem, a ideia da taxa equivalente é o seguinte. Vamos aprender aqui a fazer sem utilizar a fórmula. Bem, vamos pegar um exemplo aqui. Qual é a taxa de juros ao semestre equivalente à taxa de 20% ao bimestre? Então, nós vamos ter uma taxa, né? O exercício vai dar uma taxa num determinado período de capitalização e ele vai querer em outro. Então, nós vamos buscar essa taxa equivalente, né? Lembrando que duas taxas equivalentes, elas são equivalentes quando elas produzem o mesmo montante, né? Independente do regime que você está aplicando, né? Você tem uma taxa num determinado regime, você tem uma outra. Aí você consegue associar essa taxa a uma outra taxa capitalizada em outro regime, em outro período, certo? E aí o que nós temos aqui? Nesse exemplo nós temos já aqui fornecido no exercício uma taxa de 20% ao bimestre e eu quero a taxa equivalente a esta, só que com a taxa de juros ao semestre, certo? O que dá para fazer aqui? Bem, ó, os passos são os seguintes. A primeira coisa que nós vamos fazer é converter a taxa que eu tenho, que é a que foi fornecida no exercício, em uma taxa unitária. Então, para isso, basta somar 1. Então, eu tenho 20%, né? 20% é 0,2. Então, 1 mais 0,2 vai dar 1,2, beleza? Aí, o que eu vou fazer? O segundo passo, eu vou capitalizar essa taxa que eu obtive, né, de acordo com o que foi pedido lá em cima. Então, olha só, nós queremos passar de uma taxa que está bimestral, certo, para semestre. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, que um semestre possui 3 bimestres. Então, na verdade, nós capitalizaremos no tempo 3, né? Porque para caminhar de bimestre para semestre, nós daremos 3 passos. Então, aqui, basta pegar essa taxa unitária, né, que eu obtive ali, que é 1,2, e a gente vai elevar o valor, né, dos passos que eu vou de uma unidade de tempo para outra. Então, na verdade, eu vou pegar 1,2 elevado a 3, já que um semestre tem 3 bimestres. Elevando a 3 vai dar 1,728, e aí a terceira etapa é converter esse número aqui em porcentagem novamente. Então, para isso, eu vou subtrair o número 1, certo? Então, 1,728 menos 1 dá 0,728. Multiplicando por 100, isso aqui vai dar 72,8%. Então, quer dizer o seguinte, que essa taxa de juros aqui que eu tinha de 20% ao bimestre, se a gente for pensar nela semestralmente, a taxa equivalente então vai ser de 72,8%. Então 20% ao bimestre é equivalente à taxa de 72,8%. Então, recapitulando, são esses 3 passos. Transforma em taxa unitária, né? Capitaliza a taxa unitária e converte em porcentagem de novo, certo? Vamos ver mais outro caso aqui. Vou fazer esse mesmo, só que com uma fórmula, tá? Alguns livros, alguns autores aí, alguns cursinhos ensinam determinadas fórmulas e uma delas é essa aqui, ó. Bem, nós temos no mesmo caso ali que nós temos, né? A mesma situação, nós temos os 20% ao bimestre, queremos passar para semestre. Aí a gente tem que fazer o seguinte: o pessoal utiliza geralmente essa fórmula aqui, ó. Já que a taxa equivalente, as duas taxas são equivalentes quando elas produzem o mesmo montante. Então, a partir da fórmula dos montantes ali dos dois lados, a gente consegue obter essa expressão que está aqui em vermelho, tá? 1 mais i, esse IA aqui é a minha taxa ali, é a que eu estou procurando, né? E aqui, ó, esse i que está aqui dentro do parênteses é a taxa dada, é a taxa fornecida, tá? E esse t aqui é o tempo, tá? E esse tempo aqui é o período de capitalização de uma taxa para outra. É aquele passo lá que eu falei no exemplo anterior. Você está numa unidade de bimestre, quer passar para semestre. Então, quantos passos você vai ter que dar e tal? Mais ou menos nesse sentido. Esse vai ser o período que nós vamos utilizar ali no tempo t, certo? Então vai ficar o seguinte, se a gente substituir os valores aí na fórmula, né,
Aqui eu vou estar capitalizando, transformando em taxa unitária, mais ou menos igual nós fizemos no exemplo anterior. E aí aqui vai ficar então, ó, o I, né, que é a minha taxa aí que foi fornecida é 20%, que é 0,2, certo? O tempo nosso é 3, então vai ficar 1,2 elevado a 3, beleza? E aí, aquele 1 que está aqui do lado esquerdo, eu passo ele para o lado direito, né? Então vai ficar aqui, ó, 1,728 menos 1, certo? Isso aqui vai dar 0,728, multiplicando por 100 para transformar em porcentagem, 72,8. Então, é o mesmo exemplo, mas vocês podem fazer dessas duas maneiras, tá? Daquela outra maneira, de uma maneira mais intuitiva, sem precisar decorar a fórmula, né? Mas se vocês observarem no fundo, são os mesmos passos que nós fizemos lá, é o que está sendo feito aqui. Porém, aqui nós estamos seguindo a fórmula, certo? Então, tem esses dois caminhos, aí vocês escolhem a maneira que vocês acharem mais fáceis. É bem mais fácil, aliás, lá na prova, né? Então fica aí a dica dessas duas maneiras para vocês fazerem a taxa equivalente, tá? Então o que, que nós temos aqui? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Qual taxa de juros ao bimestre equivalente à taxa de 10% ao mês, certo? O que, que nós vamos fazer aqui? Mesmo raciocínio. Até já tinha ficado o passo 2 ali sem querer, esqueci, ele foi aparecer primeiro. Ó, como é que vai ficar? Foi fornecida a taxa, não foi? 10% ao mês? Beleza, eu vou e transformo em taxa unitária, soma com 1. Então, 10% dividido por 100 dá 0,1, né? Então, 1 mais 0,1 vai dar 1,1, né? 1 mais 0,1, 1,1. Né? Peguei os 10%, converti em taxa unitária. Próxima etapa, capitaliza. Para capitalizar, eu preciso verificar quantos passos eu vou ter que caminhar de uma unidade de tempo para outra. Eu estava em mês, né? A minha taxa 10% era o mês. Eu quero transformar para onde? Bimestre. Então, um bimestre tem quantos meses? Tem 2. Então, nós capitalizaremos no tempo 2, certo? Então, eu vou pegar minha taxa e elevar o tempo de capitalização. Então, vai ser 1,1, né, que é a minha taxa, elevado a 2. Isso vai dar 1,21, certo? A última etapa é o quê? Converter em porcentagem. Mas antes a gente subtrai 1, né? Então, vai dar 0,21, certo? E aí a gente multiplica por 100. 0,21 vezes 100 vai dar 21%. Então, quer dizer que a taxa de 10% ao mês ela é equivalente à taxa de 21% ao bimestre, certo? Então, é basicamente aquele mesmo esquema do exemplo anterior, só que aqui, né, nós mudamos aqui o período de capitalização, que aqui é bimestre e mês, certo? E aí eu deixo para vocês, como exercício, para vocês tentarem fazer esses dois aqui, ó. Transformar, né, qual que é a taxa anual equivalente a 30% ao semestre e qual que é a taxa anual equivalente a 5% ao mês, né? Qual que seria a taxa anual equivalente a isso aí? Esses dois exercícios são bem interessantes. Isso é uma questão assim que para mim é certeza na prova. Certo? E são questões simples que, se cair na prova, é aquele tipo de questão que você não pode perder ponto. Mas você vai aprender isso aqui como? Praticando. Então, pega a sua apostila que eu deixei lá na aula 1 como dica, né, para vocês utilizarem, seguirem, se quiser, a apostila da Casa do Concurseiro, que é mais ou menos o que eu estou seguindo. E aí, assim, treine bastante esses exercícios lá, que vocês vão ver que a parte de taxas é uma parte bem simples e que é aquele tipo de ponto que é garantido para você. Então, rumo à aprovação, boa sorte, espero que eu tenha sido bem claro, né? E aí, deixe seu comentário, adiciona lá no Facebook, manda suas dúvidas, muito obrigado por tudo aí, e até a próxima, continuamos com taxa também, aula 7, aula 8 com taxas, e aí, aguardem que logo logo vou postar. Valeu!